eu vou apresentar um caso de uma paciente nossa que ficou um bom tempo internada, então acho que a maioria aqui já deve ter conhecido. É a paciente DJS, de 39 anos, era até então uma gesta 4, 3 partos vaginais anteriores e fazia o seu pré-natal de risco habitual em Ribeirão das Neves. Ela procurou o nosso pronto atendimento da maternidade no dia 10 de março, com uma idade gestacional de 29 semanas, com uma queixa de dor pré-cordial, iniciada pela manhã daquele dia, com uma piora à tarde. Eu acho que tá difícil de ver aqui, né, colocar mais um cantinho. A dor era pior, a inspiração profunda e a palpação de região external. E ela tinha também um mal-estar geral, uma mialgia difusa e tinha notado o aparecimento de uma lesão hiperemiada no membro inferior direito nesse mesmo dia. Ela negava perdas vaginais, queixas urinárias e tinha uma movimentação fetal preservada. Era uma paciente obesa, ela não tinha uma história pessoal nem familiar de comorbidades conhecidas, não usava nenhum medicamento, não tinha nenhuma alergia. As gestações anteriores tinham sido sem intercorrências na gestação, parto e puerpério. Ela trabalhava como chefe geral de cozinhas industriais. A gestação atual era não planejada, mas bem aceita. A única intercorrência tinha sido uma infecção urinária tratada com antibiótico, que ela não sabia especificar qual, e não tinha um controle de cura. Então, nos exames do pré-natal, em fevereiro, a gente via realmente a surocultura com uma E. coli, com mais de 100 mil colônias, unidades formadoras de colônia, né? E nitrito positivo e tudo mais. E não tinha um controle de cura. De resto, exames de pré-natal normais. No exame físico da admissão, ela tinha um regular estado geral, estava sudorética, febril, com 38,1 graus Celsius, taquicárdica, taquipneica, já foi ligado um oxigênio na cânula nasal para ela, a admissão, eu não sei quanto que estava a saturação quando ela chegou, mas estava saturando bem com oxigênio a 2 litros por minuto. Sem outras alterações ao exame, né, o BCF presente, um colo fechado e tudo mais. Aí no membro inferior direito, a gente via uma placa eritematosa, né, com um edema assim no entorno, com 2 pequenos pontos que pareciam ser pontos de inoculação, com 3 centímetros de distância entre eles. Essa é a imagem aqui, como vocês podem ver. Não sei se está dando para ver, quem atendeu ela falou que estava realmente bem inchado, bem vermelho. E aí foram levantadas algumas hipóteses, né? Era uma gestação, então, de 29 semanas, era uma dor precordial aguda associada a taquicardia, taquipneia, febre, sudorese, a esclarecer. Mordedura de animal peçonhento? Tinha essa lesão recente em membro inferior direito, né? Apesar de não ter uma história de exposição, nem nada muito florido. Pielonefrite, ela tinha esse teu recente, tratada sem controle de cura, e também foi levantado TEP, né, uma síndrome coronariana aguda um pouco menos provável, mas também veio em mente. E aí a conduta, então, foi interná-la, monitorizar, pedir um eletro, uma revisão laboratorial, foi solicitada interconsulta com a clínica e contato também com a equipe de tóxico do Hospital João 23. Então, aqui eu montei um slide mostrando os exames dela, assim, direto. Eu já coloquei o segmento dos exames só para vocês terem uma noção. Então, ela tinha uma leucocitose sem desvio, que melhorou depois de um tempo, eu vou falar as condutas direitinho. Um PCR que chegou a aumentar e depois caiu, e um aumento inespecífico de transaminases. Então, assim, a gaso dela normal, os íons normais, a troponina foi negativa, né? Fez curva de troponina sempre negativa, a CK também sempre foi negativa. Função renal, o restante da função hepática, tudo normal. Aí ela fez também um eletro que mostrava uma taquicardia sinusal, as hemoculturas vieram negativas, o exame de urina, então, mostrava o EAS e o GRAM já mostravam alterações sugestivas de TU, né, o leucócito positivo, nitrito positivo, e o GRAM com numerosos bastonetes gram-negativos. A cultura chegou depois para confirmar, mantinha, então, uma infecção por E. coli, com mais de 100 mil unidades formadoras de colônia. E era uma E. coli multissensível, né, como já era antes. A gente não sabe o antibiótico que ela usou, se ela usou corretamente, que ela não sabia especificar, mas a questão é que ainda tinha infecção, possivelmente uma pielo, né, porque ela tinha sinais sistêmicos. O Doppler de membros inferiores também foi realizado, não tinha sinais de trombose. Então, das hipóteses que a gente tinha, né, até então, essa mordedura de animal peçonhento ficou um pouco menos provável, porque não tinha aumento de CK, não tinha outros sinais mais clássicos, e a lesão também foi melhorando, e a TEP, né, foi descartada, então a principal hipótese acabou sendo mesmo uma pielo, começou um clavulin EV para ela no dia 11.
A paciente evoluiu, então, com melhora da febre, do estado geral, da dor precordial também, que tinha uma característica mais de mialgia mesmo, né, que era pior a palpação, da taquicardia, da taquipneia e também da lesão. Foi feita uma retirada gradual do O2 suplementar e trocado o antibiótico para via oral, no dia 13/3. Aí, no dia 3, a paciente só tinha uma queixa de uma cefaleia leve, melhorava com o uso de analgésico e já estava com proposta de alta para o dia 14, se afebril e estável. Mas nem tudo são flores, né? E aí no dia 14 ela mudou totalmente o quadro. E começou com o primeiro pico pressórico, né? Fez uma PA de 150/90 em 2 medidas, até então assintomática. Aí, né, ficou a dúvida se era uma hipertensão gestacional ou se era uma pré-eclâmpsia. Aí foi solicitada a propedêutica HELP para ela, relação proteína-creatinina urinária e colocada em curva de pressão. No mesmo dia, ela apresentou uma queixa de prurido generalizado e edema de mãos e pés. Aí, assim, né, como a gestante sempre levantou a possibilidade de colestase, mas pensou também numa reação alérgica. Ela tinha acabado de trocar o antibiótico para via oral e aí optou por suspender esse clavulin via oral por suspeita de reação alérgica. Como a urocultura do dia 13 que tinham feito não tinha tido crescimento, aí acho que ficou-se na dúvida se tinha tido algum erro e deixou suspenso mesmo o antibiótico, não trocou por nenhum outro. Aí aqui, como ela ficou muito tempo internada, eu coloquei essa tabela só para vocês terem uma visão geral assim do que foi acontecendo, né? No dia 14, então, ela chegou a uma PA máxima de 160/90, uma relação alterada, né, de 1,66, a propedêutica HELP normal. Ela tinha essa cefaleia e esses sintomas que eu falei, edema, oligúria, prurido, que estavam na dúvida se era uma reação alérgica. Foi feito, então, nifedipino, só naquele dia, para ver se controlava a pressão, um corticoide EV e suspenderam um antibiótico. Aí, nos próximos dias, ela foi mantendo essa pressão elevada, então foi deixado um nifedipino fixo para ela, foi dado uma prometazina para tentar aliviar esse prurido inicialmente. Ela foi mantendo uma propedêutica HELP inicialmente diária, depois de 2 em 2 dias, dependendo do nível da pressão. A proteinúria de 24 horas dela foi 1.356 no dia 16 e fez o primeiro ultrassom da internação, que deu normal. Aí, assim, vocês veem que os sintomas dela eram bem variáveis. Tinha dia que ela apresentava cefaleia, alteração visual, tinha dia que não apresentava nada. No dia 17/3 foi a pressão mais alta que ela teve nessa primeira internação, foi 180/100. Nesse dia ela já estava em uso de nifedipino 20 mg 3 vezes ao dia, metildopa 250 2 vezes ao dia. Chegou a usar hidralazina e foi iniciado também sulfato de magnésio e feita a corticoterapia. Primeira dose no dia 17, segunda dose no dia 18. Depois disso, ela começou a ter um controle melhor da pressão, chegou até a fazer alguns sintomas de hipotensão, então, né, precisou de hidratação venosa, foi reduzindo essas medicações antihipertensivas. De vez em quando ela tinha uma cefaleia leve, mas já estava sendo controlada com analgésico, a propedêutica HELP sempre foi normal, então foi reduzindo essas medicações antihipertensivas dela. E aí, o que começou a acontecer foi que o principal sintoma que ficou mais evidente foi o prurido, né? Ela chegou a usar prometazina algumas vezes, e aí, então, no dia 28/3, ela mantinha esse prurido muito intenso, não estava controlando, e aí instituiu o Sacol para ela, 300 mg 2 vezes ao dia. Ela também começou com uma queixa de um corrimento vaginal sugestivo de candidíase, então ela fez o tratamento, acabou que deu tempo dela fazer os 7 dias no hospital. E aí continuou em observação, então a pressão dela ficou mais controlada, né? Sem uso de medicamento, e então usando esse Ursacol para o prurido. De forma geral, ele melhorava um pouco, piorava, melhorava, e no fim das contas ela ficou assintomática. Então, no dia 6/4, ela recebeu uma alta médica com proposta de acompanhamento no nosso PINAR. Ela já estava, então, com 33 semanas nesse dia, permaneceu usando o Sacol 300 mg 2 vezes ao dia. Orientações de realizar a curva de PA, né, e o acompanhamento no nosso ambulatório. No dia 22/4, então, com 35 semanas e 1 dia, ela foi readmitida por um aumento pressórico na consulta do PINAR. Ela fez uma PA de 170%. Então, ela internou novamente. Nesse dia, ela fez um ultrassom com a gente, já tinha uma alteração, um feto GIG com um polidrâmio. Ela tinha essa pressão de 170% e estava com uma sonolência, epigastralgia. Ela, né, quem avaliou ela, eu conversei, parecia que era um pouco difícil de avaliar, que ela ficava muito sonolenta, não se sabe até que ponto era alguma alteração mesmo.
E aí ela mantinha o uso do Ursacol, né? E foi iniciado o nifedipino novamente para ela. Ela chegou a fazer a corticoterapia novamente, então fez as 2 doses, adiantaram um pouquinho a segunda dose, né? Para poder começar a induzir. A relação dela, então, já piorou, né? Antes estava 1,66, passou para 5,35. Uma cardio ok, e aí começou, então, a induzir no dia 23. Ela fazia pressão, chegou a fazer pressão de 190 por 100, né? Então foi iniciado o sulfato de magnésio durante a indução, chegou a usar a hidralazina novamente. E aí, né, foi sendo acompanhada de perto a propedêutica HELP sempre normal. Então ela evoluiu, chegou a usar misoprostol, ocitocina, evoluiu então para o parto. Depois eu vou falar do parto. Só para completar aqui a evolução, ela estava então em uso de sulfato de magnésio, só que aí no dia 26 do 4, no dia seguinte ao parto, ela estava sonolenta, com uma fala arrastada, e a pesquisa por reflexos era prejudicada, então dosou o magnésio, estava 7, né, de intoxicação, então o sulfato de magnésio foi suspenso antes de completar as 24 horas pós-parto. Depois disso, ela evoluiu melhora, né, com uma pressão um pouco melhor, estava usando ainda o nifedipino 20mg BID e a metildopa 250mg TID, só com uma cefaleia leve, que melhorava com analgésico. E aí, no dia 28, estava assintomática, então recebeu alta com as medicações antihipertensivas para fazer acompanhamento no nosso puerperio. Esse quadro aqui eu não vou me delongar muito, não precisem assustar, não precisa assustar. Eu só quis mostrar a quantidade de propedêutica HELP, né, que a paciente fez nesse tempo, e sempre ficou normal, então nunca deu nenhuma alteração na propedêutica dela. A única coisa que veio um pouco alterada foram as enzimas canaliculares, né? A gente não tem como dosar os ácidos biliares, então a gente acaba usando elas para ter algum parâmetro assim da colestase, então ela ficou com essa suspeita aí de colestase gestacional, mas com um bom controle com o Ursacol. As ultrassonografias, só para vocês verem que ela fez, então todas estavam normais, exceto essa do dia 22, que já mostrava um peso fetal de 3.211, com um percentil maior que 97,5 e o ILA de 25,9. Então, sobre o parto dela, né? Então, ela teve esse parto com umidade gestacional de 35 mais 4, o RN nasceu vivo, né? Sexo masculino, um Apgar 8 em 8, teve uma pequena laceração de 1º grau em fúrcula, sangramento habitual. Recebeu alta hospitalar, então, no dia 27 do 4, com o uso dos antihipertensivos e orientação de realizar a curva de PA e acompanhar no nosso ambulatório de puerpério. Aí a gente atendeu essa paciente ontem, né, no ambulatório do puerpério, ela estava totalmente assintomática, melhora completa do prurido depois do parto, a cefaleia também estava melhor, a PA no exame físico de ontem estava 120 por 76, e aí optou-se então por retirar a metildopa e manter apenas o nifedipino 20mg BID. Aí ela foi orientada a manter a curva de pressão e fazer o acompanhamento no posto mesmo. Só para vocês terem notícia, o RN já recebeu alta da UNEL e vem apresentando uma boa evolução, né? Ele está agora na unidade canguru para adequação da amamentação, que ainda está com um pouquinho de dificuldade para mamar, mas está muito bem e deve receber alta assim que tiver condições, assim, o ganho de peso está bom e tudo mais. Então é isso, gente, obrigada. Eu não